trouxe a informação, só passar aqui, a Monique trouxe a informação aqui, ela tá de férias, a Monique Danella, mas ela tá sempre atenta também, né? Ela colocou aqui, ó, sobre o silêncio do Flamengo até aqui, o clube entende que precisa ter cautela por questões jurídicas, tanto envolvendo o Pablo quanto o Pedro, por isso nenhum posicionamento. Perfeito. Vou deixar o registro da informação. Beleza. E isto posto, dá para ter um posicionamento que não se comprometa juridicamente. Claro que dá. Pelo menos uma satisfação, tipo a nota do Sampaoli, que é uma nota que tem zero comprometimento. O Sampaoli não se comprometeu nem com o Pablo, nem com o Pedro, nem com o Flamengo, nem com ninguém. O Flamengo poderia, pelo menos, dizer, olha, estamos tentando resolver da melhor forma possível, o episódio aconteceu, lamentamos, violência não se justifica, blá, blá, blá. Não falar nada é fingir que não está acontecendo. Deixamos claro, acho que o Flamengo deveria deixar claro que o apoio ao Pedro, Exato. todo o apoio que ele necessitar, jurídico, logístico, psicológico... Psicológico não pode, porque o clube não tem psicólogo. Enfim. Mas todo o apoio que for do alcance do Flamengo, né, a ser dado ao Pedro, vai ser dado nesse momento, e marcar uma posição, aí é dizer o óbvio, mas nessas horas o óbvio tem que ser dito, porque tem gente culpando o Pedro, então às vezes você precisa desenhar para as pessoas, marcar uma posição de que aqui no Flamengo, episódios de violência não são tolerados. Exato. No ambiente interno do clube, entre colaboradores do clube, não é a prática padrão por aqui. Não vai ser tolerado Jorge, jamais. Um exemplo assim, bem esticado para a gente tentar entender. Vamos supor que tem uma briga dentro da sala de aula. Um aluno com o auxiliar do professor, porque tem, né, o monitor. O monitor. Tem essa briga, o professor não estava na hora dentro da sala, ele estava, sei lá, voltando do recreio, não estava na sala. Teve a briga, tem o episódio, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas com vias de fato? Com vias de fato, o monitor deu um soco na cara do aluno. Tá. Aí beleza, o aluno resolve ir prestar esclarecimentos. Aí vai o aluno, só ele e os amiguinhos, na delegacia. E o monitor vai com o coordenador da escola. Aparentemente a escola está do lado de quem? Do monitor, né? Sim. Porque assim, o Pedro foi sozinho para a delegacia numa van à parte, com algumas testemunhas. Acho que o Thiago, o Everton Ribeiro. Foi Pablo Cebolinha. Zagueiro. Isso, Pablo Cebolinha, não sei se o Thiago cara. Maia estava no meio. Acho que o Thiago Maia também. E o Pablo Fernandes foi com o Marcos Braz e membros da diretoria. Spindel. Tipo assim, e o Spindel, eu acho que o recado inicial já foi ruim. Eu sei que a situação ela é muito delicada. Acho até que o Flamengo resolveu, dentro do contexto, se não ficou nenhum arranhão, parece ter sido o melhor caminho dentro do possível. Não, só pra deixar claro, é uma situação muito difícil para a diretoria do Flamengo. Acho que pros dois lados me parece que estão certos. Mas ser dirigente de clube não é fácil não, é difícil mesmo. Agora sim, eu acho que a gente tá falando isso, porque aí o cara responde, mas o clube não é obrigado a falar quando você quer. Não sou eu que quero, eu só acho que o clube fica à mercê do que sai na imprensa, a imprensa pode errar. E o clube não se pronuncia, cara. Então assim, a gente pode estar dando porrada aqui no Marcos Braz de ter ido com o Pablo e não com o Pedro, de uma forma errada. Se o Flamengo se explicasse, falar, o Marcos Braz foi com o Pablo por isso, isso e isso, e o Pedro foi por isso, isso e isso, e foi assim que a gente decidiu por isso, isso e isso. Mais informações. Quando o clube não explica o procedimento que adotou, a gente pode interpretar de várias formas. E aí segundo o que o Formiga falou... Os dirigentes não querem tomar porrada. Quando ganha o título, eles querem os louros do eu também sou campeão. Aí bota a cara. Quando tem crise, meu amigo, o gestor é você. E olha só, o Pedro, você citou aqui que o Pedro foi para a delegacia sem estar acompanhado de qualquer dirigente. Você tinha na delegação lá em Belo Horizonte o Braz e o Spindel. Divide. Vai um com cada um. Um vai com o Pablo Fernandes, o outro vai com o Pedro. Mas eu nem entro nesse mérito, exatamente por não saber qual foi a decisão do Flamengo, eu nem entro nesse mérito de falar tá certo ou tá errado. Até porque eu não tenho... Não, mas decisão em que sentido? De por que eles foram com o Pablo... Mas enfim... Talvez exista essa explicação. Talvez exista. Tudo bem, só mas eu acho que independentemente da situação, independentemente da explicação que for dada, nós temos um fato. O recado é ruim, né? Nós temos um fato. Houve uma agressão. Quando tem uma agressão, e essa agressão não foi uma trocação, né? Um agrediu o outro e não obteve resposta física. Então você tem um agressor e uma vítima. Independentemente do que o Pedro tenha dito para o Pablo Fernandes, independentemente da insubordinação eventual do Pedro na beira do campo, independentemente de uma cobrança fora do tom, independentemente de qualquer coisa, não tem dois lados certos nessa história. Só tem um. Na questão da agressão, não tem dois lados certos. Não tem como você ficar dividido. Não tem. Não tem. Tem um lado que errou, que é o cara que agrediu. Ele pode estar coberto de razão no mérito. Até ali, em tudo, ele podia estar coberto de razão. Ele deu uma porrada na cara do Pedro, ele perdeu a razão. Acabou, é fim de papo. É solidariedade total ao Pedro, apoio total ao Pedro nesse momento. Aí tudo bem. Aí nós vamos discutir uma outra etapa depois.
O Pablo foi punido, foi afastado, foi demitido, o Pedro recebeu todo o amparo, cicatrizou lá o curativo, beleza, a vida vai seguir. Aí você chama o Pedro para uma sala e fala, Pedro, vem cá. Agora nós precisamos conversar, Exato. né? Agora, o que aconteceu? Você não pode cobrar nesse tom, você não pode se recusar a aquecer, mas isso é num segundo momento. Foi ao mesmo tempo, né? Quase. No primeiro momento, até todo esse episódio passar, o apoio tem que ser total e irrestrito ao Pedro. Depois a gente vai discutir a conduta dele. Não dá pra misturar as coisas agora. Não tem dois lados certos agora. Eu acho que misturou. A discussão sobre punição e a punição, a multa sai até rápido demais, né? Tipo assim, eu acho que ela deveria acontecer, o Pedro cometeu um ato de indisciplina, você desobedeceu o preparador físico, você está desobedecendo cometeu outro agora. a comissão técnica. Eu não sei nem até que ponto o Pedro se sentiu injustiçado por ser multado ou por tudo estar sendo feito ao mesmo tempo. Assim, você estava discutindo demissão do Pablo, agressão e ao mesmo tempo punição ao Pedro, que, putz, eu sou a vítima e já estou sendo discutido como punido. É isso. De novo, eu acho que foi acelerado demais um processo que deveria acontecer, mas não agora, porque não ficou claro institucionalmente, apesar da demissão, o quanto o Flamengo olha e fala, putz, cara, o Pedro nessa história, ele é a vítima e ponto. Ponto. Eu acho que não ficou claro. Mas, beleza. E aí entra na comunicação arranhada de uma diretoria que escolheu, por precaução jurídica, e eu também compreendo, não falar tão rápido. Só que, de novo, são 36 horas desde o episódio. Eu acho inaceitável. Não ter nenhum parecer do Flamengo. E não é possível que em 36 horas você não tenha juridicamente nenhuma... Se é um outro jogador? Se é o quê? Se é o Gabigol, por exemplo, você acha que seria diferente? Não. O tratamento por ser o Pedro? Não sei. Aí não dá pra entrar nessa eu digo isso porque, assim, lá atrás já teve uma história de possibilidade dele sair e tudo mais. Obviamente... Não, mas aí a gente vai ficar... Calma aí. Não, tudo bem. É que assim, eu não tô defendendo e acho que não tem como defender o Pablo, tá? Ele tá errado. Foi aquilo que o Jorge falou. Só que, de graça, ele não deu soco. Esse é o ponto. Não. Alguma coisa já acontecia entre Flamengo, entre Pedro... não tem como o Formiga. Mas esse mesmo cara se envolveu num episódio no Olympique de Marseille que ele dá um doidão na cara de um torcedor que, assim, nem olhando pra ele tava. Mas eu acho que o Vitor não tá querendo justificar o soco. É só entender o contexto do que levou aquele desgaste. Porque pra resultar num soco, você não vai você chegar, tem um processo... então toma, não é você assim, tem um processo de desgaste na o relação. Pedro, na nota, ele diz que existe esse problema. É isso. O Pedro, na nota, ele diz. Então, só que surpreende alguém esse problema? Cara, a gente tava falando há pouco tempo aqui no De Placa que o Pedro era o cara pra ser o... Aí já entrando mais em questão de bola mesmo. Que era o cara, talvez, pra ser o 9 testado durante o ciclo pra ser o 9 na Copa do Mundo. O cara hoje ele é reserva no Flamengo. Mas óbvio que vai gerar desgaste. Entra o Luiz Araújo, entra o Cebolinha no segundo tempo e o cara não entra. Mas peraí, em via de regra, para ser justo, em via de regra, a passagem do Pedro no Flamengo, ela é de reserva. Ela foi uma passagem de titular com o Dorival. O Pedro no Flamengo, ele é reserva. Assim, a passagem do Pedro no Flamengo, seja com qual treinador tenha sido, à exceção do Dorival, ele foi um reserva. Sim, a gente está falando dessa titularidade, dessa projeção de seleção de um ano para cá, pós-Dorival, mas o período Dorival, né? Mas o reserva de nível tão alto, tão alto, que se permite o debate sobre a não titularidade dele. Não, isso não está sendo discutido. E detalhe, a gente também falou que o Dorival teve o trabalho facilitado pela lesão do Bruno Henrique. A lesão do Bruno Henrique deu ao Dorival um caminho mais fácil e menos desgastante de implementar algo que ele talvez até gostaria de fazer, que era botar os dois como titular, Pedro e Gabigol, e que num determinado momento ficou inviável para alguns treinadores, para outros não. Sem o Bruno Henrique ficou um pouco mais mole. E outro ponto é que tivemos o Pedro na sua plenitude muito graças ao Dorival e ao sacrifício que talvez o Gabriel tenha desistido de fazer. Fala, não quero mais. Porque no ano passado o Pedro jogou muito também graças ao Gabriel aceitar ficar mais distante da área, servir muitas vezes mais do que ser servido e tal. Então, assim, é outro técnico, só pra gente não tem João Gomes, como se fosse um injustiçado, assim, meu Deus, era um titular absoluto, que é perseguido pelo São Paulo. Não é verdade. Tudo bem, mas assim, hoje ele atingiu um patamar que cabe essa discussão. Eu acho que por exemplo, você falar de um cara, só pra
você falar hoje de um cara que é potencialmente o cara que vai ser o 9 de uma Copa do Mundo, ser reserva de um clube brasileiro, mas essa cara, discussão é uma loucura. ela não existe Embora mais, seja tá? aí talvez o maior clube aí, junto com o São Paulo, Mas beleza, você acha que essa discussão ainda existe? O quê? Dele ser um potencial 9 para a seleção? Acho que hoje essa discussão, ela... Não, mas independente muita gente furou a é fila, um né? jogador importante. Sim, eu acho o seguinte, com certeza, Vitor Roque, pode colocar outros caras aí. eu acho que tem dois lados pra você ver ali. Eu acho que o Pedro deveria estar puto da vida por não ter entrado. Eu acho que ele deveria ter entrado no jogo de ontem. Ele era a melhor opção. O Flamengo não conseguia parar o jogo lá na frente. O Gabigol tava mal. Ele é, no banco, o jogador de mais alto nível. Tirando o Arrascaeta, que tava no banco, por acaso, ali, mas já tinha entrado. E ele deveria entrar no jogo. E ele deveria estar puto por não entrar no jogo. E eu acho que ele tem todo o direito de ficar puto. Todo jogador tem direito de ficar puto de não jogar. Inclusive, eu acho que deve ser incentivado o jogador a ficar puto quando não joga. O jogador tem que querer jogar. Agora, viva a putice, né? ele tem... Se é o Simões aí, né? Ele tem, assim, um caminho e tem um limite pra ele ficar puto. Ele pode ficar puto, ele pode ficar de cara feia, ele pode reclamar com a diretoria que não joga, ele pode reclamar com o Sampaoli que não joga, ele pode não estar sorrindo, tudo isso ele pode fazer. Ele não pode deixar de cumprir obrigações profissionais. Perfeito. Ele deixou de cumprir uma obrigação quando ele não aquece. Quando ele tem uma ordem dele aquecer e ele recusa a ordem de uma hierarquia maior que a dele. Acabou, não pode. Hoje, ele não poderia não ir no treino. Não poderia. Ele pode estar todo certo, tá? Quando ele não pode estar ir de no saco cheio treino. também, nem sabe se quer jogar Ele no pode estar de Flamengo. saco cheio. Mas Ele Mas pode aí, estar- beleza, aí rescinde Ei, o contrato e vai Vitão, embora. Mas ele tá recebendo salário? É. Ele tá recebendo em dia? Não, eu não tô falando que tá Ele tá- certo, gente. Eu não tô Não, falando eu que sei tá que você não certo. tá falando. Só tô colocando o porquê talvez Mas- tenha levado ele a fazer Mas isso. alguém tem que falar, alguém que é amigo dele, fala, Pedro, olha só, você tá todo certo, mas você não pode não ir no treino, cara. Não, e sabe o que Você tem acontece ir, com pô. essa decisão dele aí? O Pedro pode sair mais arranhado do que entrou e com a percepção equivocada de que, ele faz birra, ele tá com má vontade, do que não sei o quê. Porque na prática, o Pedro teve mais de uma chance de sair do Flamengo pra jogar e às vezes até pra ganhar mais e quis ficar. Naquele início lá de debate da história, vai pra Palmeiras ou não vai pra Palmeiras, ele falou, eu quero ficar porque eu quero jogar no Flamengo. Ficou, foi titular, melhor jogador da Libertadores, campeão, artilheiro e a porra toda. Este ano ele acabou de recusar uma proposta de pagar 4 vezes mais pra ir jogar num mercado pior, mas que ele ia deitar, ia jogar, ter minutagem e ficar trilhardário. E ele não quis. Então, assim, na prática, o Pedro, ele demonstrou muito mais comprometimento do Flamengo do que não. Só que esse episódio pode pegar tudo isso, que é real, e transformar numa percepção equivocada de um Pedro que não está compromissado. Seria uma isso pode injustiça. ser ruim pra ele. Seria E uma é injustiça. muito injusto. Não, acho que Porque ele na vai... prática ele demonstrou várias vezes que a prioridade dele sempre foi o Flamengo. Não, mas se a leitura for que falta compromisso ao Pedro, será uma leitura equivocada. Mas você Eu já acho que- viu aí as reações Não, em eu rede acho que social? eu não vi. Se for essa leitura, eu acho que é uma leitura equivocada. É birrento, na o que verdade, falta, birrento. o que E falta ele na não é verdade birrento. hoje ao Pedro é estar feliz com o status atual. É só isso, é uma insatisfação natural de alguém que não está jogando e entende que deveria estar jogando. Sim. Agora, a gente precisa O cara entender que projetou algo que não tá, talvez não tenha sendo do jeito dele, cara. a ausência do treino de hoje, ela tá querendo passar algum recado, né? Ela não é um negócio, é algum recado talvez para a diretoria, talvez, não só na questão da titularidade ou não, talvez a questão seja muito mais profunda. Talvez o Pedro tenha tentado dar o seguinte recado: não estou me sentindo amparado no momento em que eu sou a vítima, a diretoria do Flamengo fala em punição, fala em discutir outros aspectos do que aconteceu no sábado e trata a minha agressão como algo secundário, então, sob forma de protesto, eu vou faltar ao treino. Pode ser isso. O Pedro não faltou ao treino de hoje por acaso, ele faltou para dar recado. Pode ser pela permanência do São Paulo também. Também, acho que o Sampaoli deveria ir junto, porque se a diretoria, na cabeça do Pedro, talvez a manutenção do Sampaoli seja um recado da diretoria de que o episódio não foi tão grave assim. Algum recado, a gente só vai saber se o Pedro se posicionar. Também entrar na cabeça do cara é difícil. Mas que a ausência do treino de hoje é para deixar algum recado, claro que é. Mas é uma falta. Aí eu tô dizendo o seguinte, eu construí o primeiro comentário dizendo o seguinte: não dá para falar agora da insubordinação do Pedro, deixa isso para um segundo momento, porque agora é hora de prestar solidariedade a ele, ok? Ok. Mas aí 2 dias depois ele falta ao treino? Não dá. Aí não dá. Não, e sabe... Aí vai ter que entrar como assunto. E é tão pouco inteligente, eu acho, de novo, assim, a gente tá indo falando do ar-condicionado, do mundo ideal e não no mundo real de quem viveu e sofre a situação. Eu não estou na pele do Pedro, eu não passei por essa situação, nem nunca passei na minha vida, então fica difícil eu me colocar no lugar dele. Olhando de fora, a discussão a partir de hoje, ela vai para outro lado. A discussão deixa de ser a demissão, deixa de ser a agressão, deixa de ser a permanência do Sampaoli e tem no Pedro o alvo errado.
mas por uma escolha dele ao decidir, e até onde se sabe que a primeira informação foi do Eric Faria da TV Globo, de que ele teria faltado o treino, de que ele faltou o treino. E de que a assessoria dele não estava sabendo. Ou seja, de quem foi a decisão de não ir? Foi do Pedro? Foi do staff do Pedro? Foi de um parente do Pedro? De quem foi a decisão? Quem tomou essa decisão? Porque a assessoria do Pedro, pelo que disse o Eric Faria, não sabia que ele não ia. Até o que sabemos, liberado pelo clube, ele também ele não não foi. estava. Então, assim, é ruim. É ruim porque a discussão vai para outro lugar. E aí dá aquela mostra, né, que a gente conversava ali. Se não teve arranhão nenhum, a permanência do Sampaoli, do jeito que foi, eu acho que é um ponto para a diretoria. Se não teve arranhão nenhum. A falta do Pedro nos deixa a brecha de que pode ter tido. Porque até ontem tinha informação, e não era opinião, de mais de um jornalista e mais de um jogador, de que os caras internamente não gostaram da postura do Sampaoli em relação à decisão e de que, putz, cara, ele ficar, eu não sei se é o melhor caminho. Eu não sei até que ponto a diretoria reverteu isso ou conversou com liderança e entendeu e ficou tudo acertado de que, ó, tá zerado, ele vai continuar. A falta do Pedro me faz crer que não tá zerado. E aí é um problema, pô. Porque se discutiu muito se o melhor caminho era trocar o Sampaoli ou permanecer o Sampaoli. Assim, eu acho que a gente aqui não vai ter elementos para falar o que seria melhor. Porque a gente não tem todas as informações de dentro, que são, nesse cenário, cruciais. Um ponto só importante é que, assim, quando contrata o Sampaoli, sabe que tem esse combo. Foi assim no Galo, foi assim no Santos. Isso é verdade, mas é uma outra... Nem entrando nisso. É porque eu vi muita gente falando, dá a impressão que vocês estão tratando aí como se tivesse o Sampaoli dado o soco. Não é isso. O Sampaoli é o chefe do Pablo, é amigo pessoal do cara, ele é chefe do Pedro, ele é o líder da comissão técnica. E o Pedro faz uma nota falando que ele tá sofrendo covardia psicológica desde antes. Então, assim, eu acho o seguinte, o Sampaoli, para ser justo, o Sampaoli, ele, pelo incidente, ele não tem obrigação nenhuma de ser demitido. Ele assim, não fez nada para ser demitido, nem o filho do Pablo, que tá na comissão também, ele não pode ser demitido porque ele é filho do Pablo. E quando a gente falou de saída do Sampaoli, seria hipoteticamente uma escolha dele. Porque vários treinadores saem, e dirigentes, o Edu Dracena, por exemplo, recentemente saiu do Santos em solidariedade a uma demissão que ele entendeu. Cara, fui eu que contratei, eu vou sair também. E certo ou errado, é uma decisão do cara. Isso acontece N vezes. N vezes. E o trabalho do Pablo enquanto preparação física estava dando resultado. Assim, eles entendiam que ele não era um cara fácil, mas ele estava dando resultado. O Flamengo fisicamente melhorou. E vai ter um baque, né, de qualquer forma. Aí, assim, para você tomar essa decisão, você precisa de todas as informações que a gente agora não tem. Então, assim, o elenco, ele tá só puto com o Sampaoli momentaneamente ou é uma coisa que é insustentável? A gente não sabe. O Pedro, ele não tem mais relação com o Sampaoli? A gente também não sabe. Parece que não, né? Parece que não. Mas beleza, para você tomar a decisão de trocar ou não, você precisa ter essas informações e assim, Mas talvez você queira pagar o preço, né? Então. Talvez você tenha a informação de que ou coisa não não dá pra costurar mais, mas vamos tocar porque os caras são profissionais, ganham bem e não precisam se falar Jorge, pra ganhar. Ou não queira pagar o preço. Ou não queira pagar o preço, literalmente, nesse caso, né? De multas e tal. O que eu acho futebolisticamente, trocar na reta final é ruim. Você trocar o seu técnico, que eu acho até que tem problemas táticos no time, assim. Eu acho que o trabalho do São Paulo tem problemas graves. Mas eu acho que é um bom trabalho. E assim... É o que o Flamengo toma de finalização, é brincadeira. É ridículo. É reta final do ano. Então, só que assim, o que é pior? Você ficar com um ambiente insustentável ou você trocar e seguir a vida? Eu acho que se tá insustentável, é melhor você trocar. Só que eu não tenho informação que tá insustentável. Então, assim, a gente tem que acreditar que a diretoria do Flamengo tá mantendo o Sampaoli porque vê que existe continuidade no trabalho. Não porque, sei lá, vai dar menos trabalho, porque não vai pagar multa. Porque se estiver mantendo só por manter, só porque na teoria é melhor manter técnico, vai dar errado. Mas assim, eu não sou capaz de dizer, ninguém aqui é capaz de dizer, porque as informações são internas. E tem que ser interna mesmo. Assim, o Flamengo não pode ficar também todo mundo sabendo o que acontece dentro do clube.